Concurseiros guerreiros, eu estou aqui atendendo a pedidos. Edilaine pediu também, foi uma das que pediram para eu analisar o edital do concurso do Instituto Federal de São Paulo. E é um concurso muito bacana. Você que está esperando a sua oportunidade, porque são mais de 10 vagas só para tradutor e intérprete de língua de sinais. Mais de 10 vagas, a prova é agora, dia 30/6. Então, mas ainda dá tempo de você estudar bastante. Lembrando, mais uma vez, que eu sempre corrijo aqui quando eu posso. Não é linguagem de sinais, é língua de sinais. Por que que é língua? Porque tem gramática. Libras, a língua de sinais tem gramática. Então, ela é uma língua, assim como a portuguesa e a inglesa. Então, a banca erra também, né? Não é só ela que pode puxar a orelha de vocês. Vocês puxem a orelha dela, fala banca, aprende a escrever direito o nome. Então, eu vou comentar cada tópico com vocês. E por que eu acho importante? Porque às vezes você não sabe por qual material estudar, você pode ter a dúvida, por exemplo, de pensar, vai cair legislação? Não está escrito aqui legislação, mas já respondo para você, vai cair legislação. Então, vamos comentar cada tópico aqui, vou indicar material para vocês estudarem e vai ser muito fácil vocês passarem nessa prova. Concurseiros guerreiros. O primeiro tópico do edital: História e formação dos tradutores e intérprete de Libras e língua portuguesa. Bom, são duas partes aqui. Primeiro, a história. E atenção, gente, não é história dos surdos, não é o LEPI, não é Congresso de Milão, não é nada disso que vai cair nessa parte. Os vilões e os mocinhos que eu falei no vídeo de história dos surdos, lembram? Não, não é. É história especificamente dos tradutores e intérpretes de Libras e língua portuguesa. Só para esquentar os motores aí. Quando que começou? Aqui no Brasil. Eles começaram a atuar muito recente, em 1980. E começou nas igrejas e não nas escolas. Eles ajudavam, às vezes, parente, amigo surdo nas igrejas. E não tinha remuneração. Era só pela amizade mesmo. Os caras eram muito gente boa. Então, para você se aprofundar nisso, eu vou indicar esse material aqui, ó. Adoro essas mágicas que eu faço no vídeo, ó. Apareceu, sumiu. Apareceu, a letrinha sumiu também. Aqui, ó, apareceu. Então tá. Esse material é de uma autora muito consagrada, a Ronice Quadros. E ela explica muito bem aqui as histórias. Explica até demais, porque ela fala da história de outros países também. Mas eu particularmente acho que vai cair só do Brasil, certo? Então, essa parte aqui da história é esse material que você vai ler. Correto? Agora, essa outra parte aqui, formação dos tradutores e intérpretes. O que eu vou indicar para vocês estudarem? Também esse material. Só que você não vai ler tudo, não. Porque lá fala da formação dos tradutores na Finlândia, na Suécia, no fim do mundo, Parará, em Marte. E não nos interessa. Fala, por exemplo, na Finlândia o cara tem que fazer tantas mil horas de aula para ser um tradutor e intérprete. Então você vai ficar decorando esses números? Eu acho que a banca não vai cobrar essas picuinhas. Eu indico você ler a parte da formação deles no Brasil e nos Estados Unidos, certo? A história também. E para valer, o que você vai ler mesmo aqui, essa parte, vão ser a legislação. Aí, ó, vai cair legislação, como eu falei. O que vai cair nessa parte de formação dos tradutores, intérpretes? O decreto, famoso decreto, que vocês já sabem de cor. Eu já decorei o número de cor. O decreto 56/2005. Que parte que você vai ler? Ele nem é grande, mas para essa parte de formação dos tradutores e intérpretes, você vai ler o capítulo 5 todo, que é pequeno. É só do artigo 17 ao 21. Pouca coisa. Outra lei, outra parte da legislação que você vai ler nesse assunto é a Lei 12.319. Ela fala especificamente dos tradutores. Nessa parte da formação, você vai ler só o artigo 4º. Artigo 4º. E os seus incisos, né? Inciso 1, 2 e 3 que está lá. Beleza? Esse material aqui,
da Ronice Quadros tem na internet. E eu vou deixar o link dele aqui embaixo do vídeo, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Item 2 do edital. O que ele vai cobrar? Primeiro, nessa parte aqui, só essa palavrinha, surdez. O que ele vai cobrar? Ele vai te cobrar as concepções e vai te cobrar o conceito de surdez. Ah, mas onde que eu olho esse conceito? Você vai olhar esse conceito no decreto. Adivinha qual decreto? É aquele mesmo. O 5.626. Lá no artigo 2. E quais são, no caso, voltando aqui, essas concepções? Então, se prepara que eu vou fazer mais uma mágica aí. 1, 2, 3 e já, pá! Ah, essas são as concepções de surdez que ele vai cobrar. Mas não saiba puramente isso não. Dá uma lidinha. Leia cada concepção para você se aprofundar melhor, tá? Então, as concepções são essas aqui. E o conceito de surdez, como eu falei, tá lá no decreto. O artigo 2. Mas o que eu quero ressaltar aqui no decreto? Apenas um número. O artigo 2, ele vai falar lá em 41 decibéis. E é isso mesmo, 41 decibéis. E qual é a pegadinha que a banca adora fazer? Ela tira esse 41, põe 37, põe 31, põe qualquer outro número para te confundir. Mas não aceite imitações. 41 decibéis, tá bom? Lê lá no artigo 2 que você vai saber. Grava esse número, 41. Beleza? Surdez é isso. Agora, educação de surdos. Ah, isso aqui é moleza para vocês. Moleza. Ele vai cobrar as filosofias educacionais, que nós já temos um vídeo aqui falando sobre isso. Quais são as filosofias educacionais? O oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Dá uma olhadinha lá no vídeo disso que eu falei, que eu pus aqui no canal, tá bom? Essas 3 filosofias educacionais. Então, vamos para o próximo tópico. Terceiro tópico do edital. O que eu indico para vocês lerem? Novamente, esse material aqui. Tcharam! A magiquinha. Bom, esse material aqui. Só um detalhe. Olhando a LDB, que não cai nessa prova, mas olhando a LDB, ela não fala no termo ensino básico, ela fala educação básica. Apenas uma correção aqui. Mas, enfim, isso aí é a banca novamente. Então, para esse tópico, eu indico esse material. Quarto tópico do edital. Este é o tópico mais extenso. O que vocês vão ler? De novo, esse material, ele é bem completo, esse material. E nem é grande. E só para você saber se você está lendo certo, que tipo de coisa que você vai ler? Você vai ler a diferença entre tradução e interpretação, os tipos de competências, os tipos de traduções e os tipos de interpretações. Vou dar exemplo de cada uma. Dois exemplos. Tipos de competência. Temos, entre os outros que você vai ler, a competência linguística, a competência na área, a competência técnica, interpretação. Na tradução, quais são os tipos de traduções? A tradução interlingual, a automática, a intralingual e a intersemiótica. É isso aí que você vai ler lá. E os tipos de interpretações são 8 tipos, né? Temos a automática, a simultânea, a intermitente, a consecutiva. Então, é esse tipo de coisa que você vai ler, né? Eles adoram cobrar os conceitos e trocar um conceito pelo outro. Eu não vou escrever aqui porque vai ficar muito extenso, né? Mas é esse o caminho certo, tá bom? E sobre esse tópico, eu quero falar para vocês que eu vou pôr uma aula fazendo concurso, fazendo questão de concurso, só sobre esse assunto, esse tópico 4, que ele é muito interessante, é muito extenso, e eu vou pôr, lógico, bem antes do concurso para você ir estudando e te ajudar aí, tá bom? E último tópico, a cultura surda e a atuação dos tradutores e intérpretes de Libras. Aqui já não fala que é no ensino básico, fala no geral. O que eu indico? Adivinha? Esse material. Mas, além dele, eu indico também vocês lerem a lei. Qual delas?
Só tem 3 leis, né, gente? É muito fácil. Além disso, ler a Lei 12.319, os artigos 5º, 6º e 7º, tá bom? Só isso. Mas ler o Código de Ética dos Tradutores, lá da FENES, tá bom? Você vai no site da FENES, digita no Google, é moleza de achar. Beleza? Então, gente, bons estudos, boa sorte. Eu vou pôr aulas sobre os tópicos aqui no canal, tá bom? Fica com a gente que você vai se dar bem, tá? O assistente tá mandando um beijo aqui pra vocês, tá bom? Tchau, tchau.